Gênesis 37. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu estou pensando aí durante essa semana passada, sobre algumas coisas eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando eu e a Mari, a gente estava lendo essa história, foi me chamando a atenção algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Gênesis 37, versículo 1 diz assim, ó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então essa história é muito conhecida de todos. A história de José. José, aqui inicia a história de José, né? Onde ele vai começar a contar que ele teve sonhos, e aí depois ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo, e lá no Egito ele é comprado por Potifar, né? Para que ele pudesse servir ali na casa de Potifar como escravo ali, e ali ele começa a fazer o serviço bem feito que foi colocado para ele. E Potifar fala assim: agora você cuida de tudo que está na minha casa, até chegar a um ponto que Potifar não sabia mais o que ele tinha de nada, porque José cuidava de tudo aquilo para ele. E aí chega um momento onde a mulher de Potifar começa a olhar para ele com os olhos diferentes, começa a querer alguma coisa com ele, e aí chega um momento onde ela pega e chama ele para ficar com ele, e ele sai correndo de lá e deixa a túnica dele, e ele sai correndo, e aí ela arma uma situação contando para Potifar, dizendo que ele tentou alguma coisa contra ela. E Potifar fica maluco e fala assim: meu Deus, eu deixei tudo para você cuidar tudo da minha casa, e você ainda faz isso comigo? E aí ele vai preso, ele fica preso. Chegando lá na prisão, o carcereiro, ele coloca nas mãos e deixa essa responsabilidade de José de cuidar dos próprios presos. Então José ali, no tempo que ele ficou na prisão, ele cuidava dos presos ali pro carcereiro. E aí, num dos dias, tinha duas pessoas que estavam presas lá, duas pessoas que estavam presas, o copeiro e o padeiro do faraó. E aí eles têm um sonho. Todos lembram dessa história? Os dois têm um sonho, eles ficam perturbados, eles acordam e perguntam para José. José olha para eles e fala: nossa, vocês estão com a cara meio perturbada, meio estranho, o que está acontecendo? E eles falam: a gente teve um sonho. Eles contam um sonho para José, e José, ele dá a interpretação daqueles sonhos. Contando a interpretação, 3 dias depois, Faraó chama aquelas duas pessoas e realmente dá o veredito daquela. Um é enforcado e o outro é colocado de volta para poder servir para Faraó. E aí, antes desse que iria servir ao Faraó, ele pega e fala assim: não se esquece de mim quando você estiver lá com o Faraó. E o que acontece? Ele esquece de José. Passam-se 2 anos quase, e aí Faraó tem um sonho.
Essa história é cheia de sonhos, a gente já vai entender um pouco sobre isso. Faraó teve um sonho, e aí ele fica perturbado com aquele sonho, ele não consegue entender o que está acontecendo, e ele chama todas as pessoas que são sábios lá no Egito, e conta o sonho para eles, e fala, agora por favor, me dê a interpretação. E eles não sabiam como dar a interpretação. E aí o copeiro, ele lembra, fala assim, olha só, lembrei que tem um cara que o Senhor prendeu, e aí ele contou, eu tive um sonho, e ele contou a interpretação, e deu exatamente certo, e aquilo que aconteceu. E aí Faraó manda chamar José de lá do presídio. Ele vai, chega na frente do Faraó, o Faraó conta a história para ele, conta o sonho para ele, e aí José, ele traz a interpretação do sonho. E aquilo chama a atenção de Faraó, e Faraó fala assim, então agora você vai ser o governador do Egito, você vai tomar conta disso tudo aqui, porque só você consegue fazer isso. E assim segue a história de José. Amém? Todos conhecem, todos lembraram aí, refrescaram a mente de vocês. E aí, pensando nessa história, lembrando, como eu falei aqui, que essa história tem vários sonhos, então tem os sonhos de José, tem os sonhos das pessoas que estavam presas, tem os sonhos do Faraó, todo mundo sonha nessa história, e eu comecei a pensar sobre isso, sobre sonhos e visões que Deus, Ele dá para nós, e como é que a gente age diante disso, como é que a gente lida com isso, como é que a gente lida de acordo com aquilo que Deus, Ele mostra, Ele revela para as nossas vidas. E tem algumas lições que são importantes para que a gente possa entender a importância que é quando Deus, Ele revela algumas coisas para nós. A importância que é quando Deus, Ele revela algumas coisas e nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? E nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu venho pensando e que eu acredito que vai te ajudar a discernir o que e para quem contar os sonhos ou visões que Deus tem te dado. Porque às vezes Deus, Ele fala conosco através de sonhos e visões, em alguma coisa, através da palavra, e aí nós ficamos assim perdidos, como Faraó, como aqueles dois, o copeiro e o padeiro, nós ficamos perdidos e não sabemos qual é a interpretação, qual é a resposta daquilo. E o que a gente faz? Começa a contar para todo mundo. Então eu chego para a Mari e falo, Mari, sonhei isso. E a Mari, legal, não sei. E aí eu chego para a Tainá e falo isso. Falo para o Rogério, falo para a Vitória, e falo para o Ângelo, e vou falando, e saio falando para todo mundo, e aquilo não adianta em nada. Porque nós temos que saber para quem nós temos que saber o que e para quem contar os sonhos. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que nós vemos nesses textos é que, às vezes, nem as pessoas de dentro da nossa casa vão entender aquilo que Deus te mostrou. O versículo 5 do capítulo 37 diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí José começa a contar. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre tudo aquilo. Primeira coisa que nós aprendemos e entendemos nesse texto é que, às vezes, as pessoas de dentro da nossa própria casa não vão entender o que significa os nossos sonhos, a visão, a revelação que Deus nos deu. As pessoas não vão entender. E por que as pessoas não vão entender? Dentro desse texto aqui, a gente vê que aqueles irmãos de José, eles estavam com ódio, eles tinham ciúmes, eles olhavam para José como um adversário, não como irmão. Por quê? Porque no versículo anterior disse o quê? Versículo 3. Ora, Israel
gostava mais de José do que qualquer outro filho. É por esse motivo, pelo pai de José gostar tanto dele, amar tanto e mostrar tanta preferência por José, que os irmãos dele não gostavam dele. E aí José chegava e começava a contar as histórias. Olha, eu sonhei isso e sonhei aquilo. E aí os irmãos de José começavam a odiá-lo. Não estou dizendo que dentro da sua casa as pessoas vão te odiar ou te odeiam por algum motivo ou outro, mas simplesmente porque elas não entendem a grandeza da revelação que Deus tem para as nossas vidas. A revelação que Deus ele coloca em nosso coração. Aqueles sonhos que você teve, os projetos que você tem, a ambição que você tem. Às vezes as pessoas elas olham e não entendem o que é isso. E é isso muito natural, isso é natural. E a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Se Deus te deu uma visão ou um sonho, busque em Deus entender o que é aquilo que significa. Só assim é que poderemos compartilhar com os outros. Um dos problemas de José é que José ele não entendia o seu sonho. Ele sonhava e ele não entendia o resultado daquilo. Ele não sabia o que significava aqueles sonhos. Ele não sabia o que tudo aquilo funcionava. Ele via o sol, as estrelas, sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, mas ele não entendia a grandeza daquilo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, talvez dentro da nossa própria casa, as pessoas não vão entender as visões e os sonhos que Deus tem dado para nós. E depois, nós precisamos, antes mesmo de começarmos a falar sobre isso, nós precisamos buscar em Deus para entender sobre aquilo, entender o que é que Deus quer falar conosco. Então, quando você tiver, não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, mas se você já teve, ou quando você tiver essa experiência, que você possa se sentar, ajoelhar e falar: Deus, me ajude a entender isso. Deus, me ajude a entender o que o Senhor quer me dizer com isso. Por que o Senhor está mostrando tudo isso? Por que o Senhor está me revelando essas coisas? O que é que eu preciso aprender? O que eu vou fazer com tudo isso de informação? Ao invés de nós sairmos por aí falando, nós precisamos ajoelhar e buscar em Deus exatamente o que é que aquilo significa. Amém? A segunda coisa que vemos nesse texto é que nem sempre nós entendemos aquilo que Deus está falando. Além das pessoas que estão conosco ao nosso redor não entendem, nós também não entendemos, assim como José. Então, para que falar? Se nós mesmos não entendemos aquilo que Deus está querendo nos mostrar, e isso também é algo normal e natural, por que eu vou sair falando por aí? Só para causar inveja? Para causar ciúmes, para causar ódio ao redor, só para mostrar que Deus falou comigo e o que eu faço com isso? José, ele não tinha a percepção, não tinha a sensibilidade de entender que nem tudo aquilo que ele sonhava era para ele falar. Nem tudo aquilo que Deus revelava para ele era necessário falar para os seus irmãos e para o seu pai. Primeiro, como eu disse, era necessário que ele pudesse entender. Então, se nós mesmos não entendemos, é melhor ficar calado. É melhor não falar, até que você saiba. Até que a gente saiba qual é o motivo disso. E isso é interessante porque a gente consegue ver alguns exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, Paulo, abre aí comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo aqui teve uma visão e uma revelação do Senhor. E aí ele começa a falar. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve.
Isso é interessante porque Paulo, nessa história que Paulo está contando, e aqui quando ele fala, eu conheço um homem, esse homem é ele mesmo, ele diz que ele teve uma visão, ele foi arrebatado e teve uma visão. E qual é essa visão, Paulo? O que você viu? Não sei. E ele não conta. Ele diz o quê? Que ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Se ao homem não é permitido falar, então ele não fala. Algumas revelações e sonhos que Deus tem colocado em nosso coração não são para ser falados. É para que você possa viver. É para que você possa ver. É para que você possa sentir. É para que você possa participar. É para que Deus possa se revelar um pouco mais a você. Nem tudo que nós vemos, que Deus nos dá, que Deus nos mostra, é para falar. É somente para nós. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Diferente, por exemplo, de João, o apóstolo. Lá em Apocalipse, o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 diz assim, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava preso lá. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tudo isso João estava vendo lá. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que eu li, o que está acontecendo aqui? João, ele estava preso na ilha de Patmos. E lá Jesus visita João ali e fala: João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então escreve no livro e envia isso para as igrejas. Escreve e envia tudo isso que eu vou te mostrar. E aí João descreve tudo isso. E no versículo 19 ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Algumas coisas, alguns sonhos, algumas visões, não são para ser falados assim como Paulo fez. Outras coisas, sonhos e visões, são necessários ser falados, são necessários ser escritos, para que outras pessoas possam ter acesso a isso. E todas as vezes que for para que a gente fale, para que outras pessoas possam saber disso, Deus também vai trazer a revelação. O versículo 20 diz assim, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. E aí ele vem com a interpretação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João viu, Deus deu a revelação e falou: vai lá e fala, vai lá e escreve. Nós temos que ter esse discernimento no nosso coração. Tudo aquilo que você sonhar, tudo aquilo que você ver, tudo aquilo que Deus revelar ao seu coração, primeiro de tudo, como eu disse, ore a Deus. Às vezes as pessoas ao seu redor não vão entender aquilo que você está falando. E nem você vai entender. Então ore a Deus e busque para que você possa entender. E aí sim, você vai ter o discernimento. Se é para ser falado ou se é para você ficar guardado só para você.
As visões que Paulo viu no paraíso, ninguém sabe, só ele sabe, porque só ele viu. João, todos nós sabemos, porque ele viu e relatou. Ele viu e contou. Essa é a diferença. Amém? Já José não foi assim. José não entendeu dessa forma. José tinha apenas 17 anos. Ele era jovem, talvez imaturo, e não entendia a grandeza que eram os sonhos que Deus estava dando ao coração de José. Tudo aquilo que ele sonhava, tudo aquilo tinha um propósito, e a gente sabe que no final isso realmente se concretiza, onde José se torna o governador do Egito, e aquela cena onde os pais e os seus irmãos se ajoelham diante dele, acontece, porque José era o governador do Egito, José se torna o governador do Egito, mas até lá foi uma caminhada, até lá aconteceram muitas coisas, até lá José foi vendido, até lá José sofreu, foi preso, até lá aconteceram muitas coisas. Então será que era necessário José falar aqueles sonhos para os seus irmãos naquele momento? Talvez não. Será que era necessário José passar por todos esses problemas e dificuldades que ele passou, porque ele contou algo que não deveria ser contado naquele momento? Então nós precisamos ter isso em mente. Tudo aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, e aí você pode estar me perguntando, Bruno, você está falando aí, mas Deus nunca me revelou nada, Deus nunca me falou nada, Deus nunca me mostrou nada, como é que essa palavra vai servir para mim? E aí eu quero que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento, e eu quero orar para que Deus possa, nesse exato momento, falar ao seu coração. E que a partir de hoje, os nossos olhos possam ser abertos. E que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Esse período de 6 meses que nós estamos lendo a Bíblia, não é simplesmente para ler. Mas a Bíblia é uma revelação do próprio Deus. E tudo isso que está escrito é Deus se revelando a cada um de nós. Ele se revelando um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que nos guarda, um Deus que protege, um Deus que morre, um Deus que salva. Tudo isso são revelações do próprio Deus para que a gente possa crescer em conhecimento dele. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor possa, nesse exato momento, Pai, falar aos nossos corações, já continuar falando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Mas que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tudo aquilo que o Senhor quer mostrar, os nossos caminhos, as nossas direções, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar. Deus, que o Senhor possa se revelar como um Deus pessoal, um Deus que conhece, um Deus que sabe, um Deus que anda conosco, um Deus que sente, um Deus que vive, um Deus que está vivo. Esse Deus que se revelou a José, que se revelou a João, que se revelou a Paulo, também quer se revelar a cada um de nós que estamos aqui. Nós só precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Atentos à Tua palavra, atento a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos realmente discernir o momento certo de falar ou não falar, de fazer ou não fazer, Pai. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Como eu disse, nem tudo que Ele nos mostra é para ser compartilhado. Tudo isso nós vamos discernir buscando a Deus. Amém? A terceira coisa que vemos nesse texto é que sonhos e visões de Deus nos trazem um senso de responsabilidade. Todas as visões e sonhos que Deus nos dá nos trazem um senso de responsabilidade. Não é um senso de querer nos mostrar. Não é um senso de achar que eu sou melhor que o outro. Não é um senso de achar que eu sou mais espiritual que o outro. Não é um senso, não. É um senso de responsabilidade. Leia aí comigo, Gênesis 41, versículo 37, a partir do versículo 37. Gênesis 41, 37. Diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros.
Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Os sonhos que Deus deu para José não foi somente para que ele pudesse ser melhor que os seus irmãos, estar à frente dos seus irmãos, tomar o lugar de prioridade na sua família, não. Os sonhos que Deus deu para José foram para que ele pudesse salvar toda aquela região. Os sonhos de José o levaram àquele lugar onde ele deveria estar, como governador do Egito. Isso traz um senso de responsabilidade. Os sonhos que Deus tem colocado em nosso coração, as visões que talvez Deus tenha colocado, esteja falando aos nossos corações, não são somente para que a gente possa se achar ou achar que nós somos bons, não. Nos traz um senso de responsabilidade. Nós temos algo a fazer. Deus está me dando algo para poder fazer e eu preciso fazer. Lembra que, eu acho que foi quinta-feira passada, ou na retrasada, eu preguei sobre que nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Tudo aquilo que você faz no seu trabalho, na sua faculdade, né, em casa, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para o engrandecimento do nome de Deus. E os sonhos que Deus nos dá é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos fazer algo. Não é para que nós guardemos e pronto, e acabou. Não. Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos dá um propósito, e Ele diz que é para a gente poder compartilhar isso com o outro, compartilhar com a igreja, isso nos traz um senso de responsabilidade. Eu tenho que fazer algo, eu não simplesmente falo, pastor, agora se vira. Não, eu tomo parte disso e faço aquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Quantos estão entendendo, amém? Deus não vai te revelar nada que não seja para o benefício da igreja. Se Deus te revelou algo, saiba que você terá muito trabalho para fazer. Assim como João lá em Apocalipse, ou o próprio José, Deus revela e capacita para o trabalho. Então, mãos à obra. Se você está sonhando, mãos à obra. Se Deus está dando visões, mãos à obra. Se você não está sonhando e não está tendo visões, que você possa, em nome de Jesus, começar a pedir a Deus: Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, se revela. Deus, fala comigo. Fala ao meu coração. Eu quero fazer parte desse trabalho. E Deus com certeza vai se revelar a você. Deus com certeza vai falar com você. Deus com certeza vai mostrar um direcionamento, vai mostrar algo para que a gente possa fazer. Então, mãos à obra. Amém? A quarta coisa que vemos nesse texto é que Deus pode se revelar para todos. Mas somente os maduros espirituais é que saberão o que falar, como falar e para quem falar. Deus, ele pode se revelar a todos. Deus, ele pode falar a todos. Na própria Bíblia diz, em Romanos, diz que Deus, ele se revela a toda a criação. Então, ele se revela a toda criatura, que ele está na criação, nas árvores, nos animais, no sol, na lua, na chuva. Em tudo Deus se revela, em tudo nós podemos ver Deus. Mas somente para aqueles que são espirituais é que saberão o que falar, como falar e para quem falar. Capítulo 37, de novo. Versículo de 1 a 5, diz assim, lá em Gênesis: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E essa é a história da família de Jacó. Olha isso. Quando José tinha 17 anos,
pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 2 diz que José tinha 17 anos, e Deus se revelou a ele. Aos 17 anos, um jovem, Deus ele se revela e dá esses sonhos para José. E José, como nós já dissemos, ele começa a contar esses sonhos aos seus irmãos. Os seus irmãos começam a odiá-lo por causa disso, porque José era o preferido do seu pai, porque José é isso, e José começa a contar vantagem com esses seus sonhos. E eu disse que realmente Deus ele se revela a qualquer pessoa, até as pessoas que são imaturas. Deus ele se revela. Mas é somente para aqueles que são espirituais, para aqueles que são maduros espirituais, é que vão entender os sonhos. José, o sonho dele só foi se concretizar quase 15 anos depois, quando ele tinha 30 anos, que ele foi se concretizar esse sonho, quando ele se tornou o governador do Egito. Isso leva tempo. Isso nos leva a entender que nós precisamos de maturidade. Todo cristão precisa de maturidade para poder entender os desígnios de Deus. Todo cristão precisa de maturidade para poder discernir os sonhos e visões de Deus. Para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, nós precisamos de maturidade. Amém? E como é que a gente alcança essa maturidade? Abre aí comigo lá em 1 Coríntios 2, 6. Primeiro Coríntios 2, versículo 6, a partir do versículo 6. 1 Coríntios 2, 6, diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Prestem atenção. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqueles que são maduros espiritualmente, e Deus começa a se revelar a ele de forma gradativa, eles vão entendendo o que falar, como falar e para quem falar. O que falar, como falar e para quem falar. Não adianta falar de coisas espirituais para quem é carnal.
Não adianta falar de coisas espirituais para quem não entende essas coisas. Não adianta, porque nós estamos falando e as pessoas não vão entender. Assim como o próprio Paulo disse aqui. Não adianta falar porque vocês não vão entender. No capítulo 3, ele continua dizendo assim, ó: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: eu não consigo falar com vocês de forma espiritual, porque vocês são todos carnais. Ou aqueles que são espirituais falam para quem são espirituais, porque o carnal não vai entender. E quando Deus nos dá uma visão, nós vamos entender espiritualmente e maduro para quem falar, para aqueles que são espirituais. Com quem falar, sobre o que falar para aqueles que são espirituais. Porque aí sim vem a interpretação. Aí sim nós conseguimos começar a andar. Aí sim as coisas vão prosseguir. Porque nós vamos falando sobre aquilo que Deus está falando ao nosso coração. O Espírito fala com o Espírito. E aí nós conseguimos andar e prosseguir, andar e prosseguir. Mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós formos espirituais. O versículo diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. José, ele não conseguiu discernir espiritualmente o porquê ele deveria, se ele deveria ou não falar os sonhos para os seus irmãos, porque naquela ocasião ele ainda era imaturo. Ele ainda só tinha 17 anos, ele ainda era o mimado, o filho querido do seu pai, tudo aquilo, e ele não entendia, ele não conseguia discernir as coisas, ele não conseguia entender a grandiosidade dos sonhos que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não conseguia discernir tudo aquilo, ele não conseguia porque ele era imaturo. E aí às vezes nós não conseguimos também, em nossas vidas, discernir as coisas, discernir entre o bem e o mal, discernir os nossos sonhos, discernir as visões, discernir tudo aquilo que acontece, porque nós somos imaturos, nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. E no final deste capítulo, Paulo fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. E é aqui que está a chave de tudo isso que eu estou falando. Para que nós possamos entender todas essas coisas, nós precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo só é dada para aqueles que são maduros. A mente de Cristo só é dada para aqueles que são espirituais. A mente de Cristo só é dada para aqueles que conseguem discernir as coisas. A mente de Cristo só é dado para aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus e saber quando falar, para quem falar e o que falar, para que Deus possa ir se revelando gradativamente nas nossas vidas, e aí a gente consegue cumprir o chamado dele. Amém? Tenha algo em mente: Deus se revela até para os novos na fé, mas o entendimento só vem com a maturidade. Se queremos ser usados por Deus desta forma, temos que buscar nele a maturidade espiritual. Se nós queremos ser usados por Deus dessa maneira, nós precisamos buscar nele essa maturidade espiritual. A maturidade que vem com o tempo, a maturidade que vem com a caminhada, dia após dia, ano após ano, lutas e vamos passando, e nisso nós vamos criando casca, nós vamos criando maturidade, nós vamos criando discernimento, nós vamos conseguindo ver as coisas. E aí teve uma outra vez que eu preguei aqui na igreja que a gente consegue ver as coisas antes de acontecerem, porque nós somos seres espirituais. Nós não olhamos com os olhos da carne, nós olhamos com os olhos do Espírito. E quando nós olhamos com os olhos do Espírito, nós conseguimos ver as coisas antes de acontecerem. Nós conseguimos ver as coisas antes, porque nós estamos discernindo todas as coisas. Tudo que acontece, olho para o lado, olho para o outro, Deus está falando, Deus está revelando. Nós só precisamos estar atentos a tudo isso. Nem tudo nós precisamos falar, mas quando for para falar, isso vai queimar em seu coração, e você, como uma pessoa madura espiritualmente, vai saber exatamente para quem você vai falar, com quem você vai compartilhar, e essa pessoa também vai testificar junto com você, e as coisas vão acontecer. Mas para isso, maturidade espiritual, mente de Cristo, para que a gente possa caminhar cada vez mais, e os sonhos que Deus vai revelando, nós vamos interpretando, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Amém? Não para o engrandecimento do homem,
não tudo isso que acontece, tudo isso que eu falei, não é para que nós, olha o Bruno, é isso, olha a Thalita, olha a Mari, olha o Rogério, é isso e aquilo. Não, não é sobre pessoas, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre a igreja de Cristo. Tudo que acontece, Deus está agindo, e Deus vai fazendo, e Deus vai movendo, para a igreja de Cristo ser formada, para a igreja de Cristo ser madura, para a igreja de Cristo estar pronta quando Ele voltar. É por isso que Ele vai falando, é por isso que Ele vai direcionando, é por isso que Ele vai nos dando visões, é por isso que Ele vai dando sonhos, para que a igreja de Cristo possa estar pronta no dia que Ele voltar. Amém? Mas para isso precisa que eu e você possamos estar ligados, atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Porque Deus está se revelando, Deus está falando. Basta com que a gente possa pegar no ar. Pega no ar, guarda, ouve, ora, e que Deus vai falar com você. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Gostaria que você pudesse começar a falar com o seu Deus, nesse momento.